o Abel, como jogador, era um rapazote, como a gente dizia em Portugal, muito equilibrado. Em todos os sentidos, muito equilibrado. Jogava razoavelmente e equilibradamente. Não era o top da sua equipe, não era o pior da sua equipe, como eu falei outro dia com ele, era 6,5 para 7, sempre. Então a gente podia confiar. E ele era, desde quando jogador, uma pessoa que estava sempre examinando detalhes, vivendo aquela situação de jogador, mas não apenas como jogador, olhando para outros prismas, vendo seus colegas ao lado, participando, ajudando. Então não me surpreende que o Abel ter conseguido tudo isso. Não me surpreende que ele vá ainda ser um grande treinador mundial. Já é um grande treinador mundial, mas vai ser muito mais por tudo isso que ele já era como jogador. É assim, estamos a falar, eu acho que é o terceiro treinador no mundo com mais títulos, ou o segundo. Eu não tenho a certeza, mas fui ver, eu acho que ele é o segundo ou terceiro, com mais títulos no mundo. Ele conseguiu, nós lá tínhamos muitos clubes, eu torcia pelo Porto, Sporting, pelo Benfica, ele conseguiu unir os portugueses todos em torno da seleção. E é verdade, eu não era nota 7, ele disse, se eu disse ao professor 7 já me está a elogiar demais, agora eu era 6,5 o tempo todo, eu era 6,5 o tempo todo. Ia com o meu treinador para onde ele mandasse eu ia. Eu era 6,5 com o meu treinador, eu era 6,5 o tempo todo com os meus colegas de equipa. Eu não sou cinzento, ou é preto ou é branco. Eu não sou meio copo d'água, ou é cheio ou é vazio. Eu não sou meio. Eu não gosto de ficar a meio da ponte, ou fico num lado ou no outro, a meio da ponte não fico. E é mesmo isso que ele disse, eu era 6,5 o tempo todo. E eu lembro-me quando fui chamado à seleção por ele, isto é verdade, eu acho que também nunca disse isto a ninguém, e só quero ir ver o que é que ele faz para ganhar tanto como ele ganhou. Era só a minha... Se vou jogar, eu até achava que nem ia jogar, francamente, porque Portugal tinha 3 laterais direitos e eu era o quarto. E eu só ia se algum deles se lesionasse, ou se 2 deles se lesionassem, que foi o que aconteceu. 2 deles lesionaram-se e eu fui, ele chamou. E eu só queria ver o que é que ele fazia. E uma coisa eu percebi, ele tinha o grupo todo na mão. Em termos de treino, era mais ou menos igual, era igual aos que eu tinha, ao Paulo Bento, era a filosofia de treino, era igual aos treinadores portugueses, não havia grande diferença. Agora, no modo de gerir, no modo como ele tinha, como ele falava com os jogadores, foi o que mais me surpreendeu. Eu lembro-me de estar numa palestra, e ele não vai ficar chateado se eu disser isto. Estávamos a falar na marcação de um escanteio defensivo. Quem é que ia fazer o quê? Ele estava a dizer, Ricardo Carvalho, você fica aqui na frente a marcar ou quer trocar, ou quer trocar com alguém? Sente-se mais confortável a trocar com alguém? E o Ricardo Carvalho disse, eu posso trocar com o Cristiano Ronaldo, eu fico à frente na marcação e eu fico atrás. E eu a ver aquilo. Ele está a comprometer os jogadores a dizer, não, fazemos assim. E ele, está fechado? Ricardo, está fechado? Ronaldo, está fechado? Está fechado. Chegou nas vésperas de um jogo importantíssimo, eu acho que foi contra a Finlândia, naquela célebre frase que ele disse, e o burro sou eu, se todos se lembram dessa, que os jornalistas portugueses estavam a criticar porque ele tinha metido, não sei se foi mais um médio defensivo, um primeiro volante qualquer, e criticaram ele. Ele está a dizer, quer dizer, quem precisa de ganhar são os outros e eu é que tenho que atacar, e parou o Portugal, quer dizer, e ele é que era o burro. Ele se deu essa célebre frase que lá foi, e ele passou Portugal à fase seguinte. Ele nas vésperas do jogo estávamos lá a falar e ele, meninos aí, hoje dá para desligar a PlayStation mais cedo hoje, é que amanhã temos um jogo importante. E começou-se toda a gente a rir. Era a forma, eu não conheço porque a forma como ele liderava era de comprometer os jogadores, ele comprometia os jogadores. Eu acho que vocês usam muito aqui o termo paizão, não é? Eu nem sabia o que é que isso queria dizer. Às vezes, é um paizão, o que é que isso quer dizer? O que é que isso significa? E ele era mesmo, ele cria essa conexão com os jogadores. Eu, às vezes, quando falo, e vi, mais do que falar, foi ver. Para mim, foram 15 dias, ele fala aí, e é verdade.
A minha intenção nessa convocação, porque aí eu já foi eu devia ter para aí 29, 28 anos aí eu já sabia que queria ser treinador. Aí eu já sabia que queria ser treinador. E eu fui, não, eu já levei o meu papelinho, já apontei coisas que eu gostei, eu já levei para... E o que mais me marcou nessa altura era o nível de comprometimento que ele tinha e voz que dava aos jogadores, esta empatia que ele criava com os jogadores da seleção. Foi o que mais me impactou, foi a empatia com que ele tinha com os jogadores da seleção e a sinceridade que teve comigo. Que eu isso é o que eu mais admiro e ele é assim. Ele disse-me... ele sabia que eu estudava, ele sabia tudo de mim. Ele sabia tudo. E só, se nós tínhamos 2 jogos, se nós ficarmos já apurados na primeira, eu dou-te a oportunidade de jogar na próxima, era no Estádio do Dragão, não sei se é contra a Finlândia. Eu deixo você estrear nessa, se não ficar já apurado, ele nem precisava dizer aquilo na altura, o que ele dizia, eu só estava lá só ouvi o que ele dizia. Ele e o Mortosa, na altura a equipa dele, o Mortosa. E portanto foi o que me marcou, foi exatamente isso, foi a empatia com que ele criou, não só, porque essa parte eu falo como torcedor, não só no seio do grupo, mas com o que fez com os portugueses. Ele teve 4 ou 5 anos na seleção de Portugal. Olha, eu já tive a oportunidade de o receber aqui, e acho que foi a primeira vez que jogámos um contra o outro. Eu vou-te dizer exatamente o que eu lhe disse. Como português, obrigado por tudo que fez pela seleção portuguesa. Como ex-jogador, obrigado por me ter chamado e dar a oportunidade de ter estado no seio da seleção nacional portuguesa. E como treinador, obrigado por ser um exemplo de homem como é. E de forma particular, quando nós fomos lá abaixo, ele esteve a jantar connosco. Ele está a dizer que mais cedo ou mais tarde se vai retirar. Ele tem que estar porque ele viveu aqui e fora, e na Europa, ele tem que estar num cargo diretivo que permita ajudar a desenvolver todo o conhecimento e experiência que tem em cargos de decisão para continuar a evoluir o futebol brasileiro. Mas o que eu lhe queria dizer eu já lhe disse. Obrigado por tudo, enquanto, como disse, como português, como jogador e agora como treinador. É um gosto e uma honra poder defrontar o segundo ou terceiro treinador com mais títulos no mundo. Às vezes a gente esquece disso. É verdade, quando eu estava a ver, fui por curiosidade, né, as pessoas... Quantos? Muito título.